Nunca imaginei que um cão pudesse mudar a minha vida tão radicalmente. Olá, chamo-me Inês, tenho 32 anos, e até há pouco tempo, a minha vida era o perfeito equilíbrio entre ordem e controlo. Sempre valorizei o espaço pessoal e a limpeza acima de tudo. O cheiro do meu apartamento em Cascais tinha de ser de velas caras com notas de sândalo, e o meu guarda-roupa jamais permitia um único fio de cabelo estranho. Animais? Nunca entendi essa obsessão dos meus amigos que deixavam os seus cães lamber-lhes a cara ou tratavam-nos como bebés. Para mim, era uma questão de limites e higiene. Mas tudo mudou quando Miguel entrou na minha vida. Conheci-o numa conferência de negócios em Lisboa, apesar de ele viver numa quinta nos arredores de Santarém. Miguel não era um daqueles executivos urbanos, sempre com o telemóvel na mão e café na esplanada. Ele tinha uma força tranquila, quase primitiva, e mãos que pareciam capazes de consertar qualquer coisa, ou de a partir, se fosse necessário. Naquele fim de semana em que me convidou para sua casa, preparei-me para mostrar o meu lado mais cuidado, o contraste perfeito para sua vida simples no campo. Escolhi um vestido justo de cachemira bege, que realçava as minhas curvas e deixava os ombros à mostra, o meu pequeno detalhe secreto. Calcei botas altas de pele macia castanha, com um salto robusto que me dava segurança e o som familiar do couro a render ao andar. No tornozelo, escondido sob a bota, um fino bracelete dourado, só meu segredo. Quando chegamos à quinta, rodeada por uma cerca alta, não encontrei a casa acolhedora que imaginava. Em vez disso, fui recebida por um rosnar profundo que parecia fazer o chão vibrar sob os meus pés. Não te assustes, é o Thor, disse Miguel com um sorriso, abrindo o portão. Thor era um cão enorme, um pastor de Bucovina, musculoso, com pelo grosso e áspero de cor-areia, e a cabeça do tamanho de uma melancia. As orelhas cortadas davam-lhe um ar de guerreiro implacável. Fiquei paralisada, os meus sapatos de pele pareciam colados ao chão. Senti-me frágil, quase deslocada naquele ambiente rústico. Miguel aproximou-se dele, para o meu espanto, enfiou as mãos na sua juba como se fosse um brinquedo de peluche. Thor fechou os olhos satisfeito, deixando escapar um fio de baba. Vem, Inês, apresenta-te, convidou Miguel. Dei um passo hesitante. Thor abriu os olhos e fitou-me, avaliando-me com um olhar intenso, sem agressividade, mas carregado de peso. Aproximou-se devagarinho, o focinho a cheirar o perfume misturado com o cheiro do couro das minhas botas. Senti o calor do seu corpo tão perto que me arrepiei toda. Um misto estranho de medo e fascínio mexeu comigo. Ali estava uma força selvagem e indomável, a examinar-me como se eu fosse uma presa ou uma nova aliada. O interior da casa correspondia ao caráter de Miguel. Muita madeira escura, pedra natural e uma decoração minimalista onde cada peça tinha uma função. Enquanto ele se ocupava na cozinha a preparar o seu famoso marinado para o churrasco, decidi mudar de roupa para me sentir mais à vontade, sem perder o controle da situação. Troquei o vestido de cachemira por uma camisa longa de cetim azul escuro, que escorria pelo corpo como uma segunda pele. Soltei o cabelo, deixando cair sobre os ombros, e resolvi ficar descalça, sentindo os dedos dos pés afundarem-se no tapete macio. A vulnerabilidade misturava-se com uma sensação de liberdade confortável. Saí para a sala e lá estava Thor, naquele ambiente inesperado, deitado numa enorme pele junto à lareira, ocupando quase metade do espaço. Ele levantou a cabeça ao ouvir os meus passos, e o som das suas unhas no chão de madeira fez eco no meu peito. Aproximou-se lentamente, e eu sentei-me no sofá, encolhendo uma perna. Thor chegou perto de mim, cheirou-me outra vez, agora o cetim da camisa e o cheiro da minha pele. Um arrepio correu-me pela espinha. O seu focinho úmido tocou-me o tornozelo, e o seu língua áspera passou pelo peito do pé, com uma força e autoridade surpreendentes. Não era um gesto doce como o de um cão de estimação, era um toque de quem reivindica o que é seu. Colocou a sua pata pesada no meu joelho, pressionando a minha pele delicada. Olhou-me nos olhos com um peso que me fez entender que eu estava sob a sua proteção, ou o seu domínio. Miguel apareceu na porta da sala, enxugando as mãos com uma toalha, e sorriu satisfeito. Vejo que já se entenderam, comentou. Tentei afastar a pata de Thor, mas ele soltou um rosnado baixo, firme, sem agressividade, a avisar que eu não podia mexer-me. Ele não te deixa ir, murmurei, com a voz trêmula. Miguel riu-se, aproximando-se devagar. Ele só protege o que considera valioso. Fais-te de te habituer, Inê. Aqui, se o Thor decidir que ficas, ficas. Nesse momento, a luz da sala piscou e apagou-se. Lá fora, o vento uivava nas planícies de Santarém, e o interior ficou envolto numa penumbra iluminada apenas pelas brasas da lareira.
Thor encostou-se a mim, bloqueando qualquer caminho de fuga. O seu respirar pesado e o calor do seu corpo enchiam o silêncio. Senti-me presa entre o animal selvagem aos meus pés e o homem que me observava ao meu lado, uma mistura de medo e desejo que nunca pensei experimentar. Continue. O silêncio que se instalou naquela sala parecia quase palpável, como se o próprio ar tivesse ganho peso e densidade. Eu sentia o calor do corpo do Thor junto às minhas pernas, o seu pelo áspero a fazer um contraste estranho com a suavidade do cetim da minha camisa. O seu peito subia e descia num ritmo constante, quase hipnótico, e os seus olhos, agora brilhando na penumbra, fixavam-me com uma intensidade que me fazia sentir minúscula, vulnerável, mas estranhamente protegida. Miguel sentou-se ao meu lado no sofá, tão perto que os nossos ombros se tocavam. O cheiro a tabaco misturado com o perfume amadeirado dele invadiu minhas narinas, despertando uma sensação de calor que me subiu pela espinha. A sua mão larga deslizou lentamente do ombro para minha coxa, por baixo do tecido frio do cetim, e eu senti um arrepio percorrer-me o corpo. A sua voz, grave e rouca, quebrou o silêncio como um sussurro carregado de intenção. Estás a tremer. Olhei para ele, tentando conter a mistura confusa de medo e excitação que me dominava. É o tamanho dele, é como estar diante de uma fera, respondi, a minha voz trêmula. Miguel sorriu com um ar de cumplicidade, enquanto a sua mão apertava minha coxa com suavidade, dominando meu corpo e os meus pensamentos. Thor, o gigante silencioso, continuava ali, imóvel, mas atento a tudo. Quando a minha perna se moveu ligeiramente, ele ergueu a cabeça e rosnou baixo, um som que parecia mais uma advertência do que um aviso. Eu congelei, incapaz de me mexer ou de desviar o olhar. Era como se aquele cão fosse o guardião do nosso pequeno universo, o limite entre a segurança e o perigo. Miguel inclinou-se para mim, os seus lábios quase a tocarem o meu pescoço. O calor da sua respiração misturava-se com o cheiro do pelo do Thor, criando uma atmosfera carregada de tensão e desejo. E se gostasses de sentir um pouco desse poder a dominar-te, murmurou, os seus dedos a desenharem círculos lentos na minha coxa. Antes que pudesse responder, um ruído vindo do corredor cortou o momento. Thor levantou-se de repente, as orelhas em alerta, e avançou em direção à escuridão, o corpo tenso como uma mola prestes a saltar. Miguel levantou-se num instante, pegou numa lanterna antiga que estava na lareira e seguiu o cão, deixando-me sozinha na penumbra da sala, com o coração a bater descontrolado. Fiquei sentada, os dedos ainda a tocar timidamente o cetim da minha camisa, enquanto a adrenalina começava a subir. Aquele lugar, aquele homem e aquele enorme cão estavam a desconstruir tudo o que eu acreditava sobre mim mesma. Eu, a mulher de cidade que gostava de tudo limpo, organizado e previsível, estava agora imersa numa noite onde o selvagem e o desconhecido ditavam as regras. O som dos passos de Miguel e o rosnar baixo de Thor iam se afastando, deixando para trás um silêncio ainda mais profundo. Eu estava sozinha, mas não me sentia desamparada. Algo dentro de mim despertava, uma mistura de medo, fascínio e uma vontade incontrolável de descobrir até onde aquela noite me iria levar. A luz da lareira lançava sombras dançantes nas paredes, e eu sabia que, a partir daquele momento, a minha vida nunca mais seria a mesma. E se o Thor, aquele cão imenso e feroz, fosse o meu único caminho para um mundo novo e desconhecido? Continue. O que me trouxe até ali foi o desejo de controlo, de perfeição, mas a realidade daquela quinta em Santarém estava a desmoronar tudo o que eu julgava certo. O silêncio da casa parecia mais pesado a cada minuto, como se o próprio ar estivesse carregado de segredos e tensões invisíveis. Eu sentia o meu corpo ainda vibrar com o toque da mão de Miguel, o calor do seu olhar, e o peso firme do Thor a proteger-me silenciosamente. Enquanto esperava, vagueei pela sala, os dedos deslizando pelas superfícies de madeira escura, tão diferentes do minimalismo frio do meu apartamento em Cascais. A rusticidade daquele espaço tinha um charme bruto, quase primitivo, que me atraía e assustava ao mesmo tempo. A luz da lareira projetava sombras que pareciam ganhar vida, dançando nas paredes e envolvendo-me num véu de mistério. Miguel e Thor demoraram mais do que eu esperava. O silêncio do corredor deu lugar a um som abafado de passos e murmúrios indistintos. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando ouvi um ruído metálico, como se uma porta fosse fechada com força. O meu coração acelerou, e uma mistura de ansiedade e curiosidade tomou conta de mim. Quando Miguel finalmente voltou, o seu rosto estava mais sério do que antes. Nos seus olhos brilhava uma chama de preocupação que não tinha percebido enquanto ele sorria e me tranquilizava. Thor caminhava ao seu lado, o pelo eriçado a mostrar que algo, ou alguém, tinha perturbado a calmaria da quinta. Miguel sentou-se novamente, mas a tensão não desapareceu.
Pegou numa pequena peça de tecido que tinha trazido consigo, e eu reconheci imediatamente o padrão. Era uma renda fina, delicada, preta, manchada de terra. Um arrepio gelado percorreu-me o corpo. Como é que aquilo tinha chegado ali? A ideia de que alguém poderia ter estado tão perto da minha intimidade, espreitando a minha vida, era aterradora. Alguém esteve aqui, disse Miguel em voz baixa, quase um sussurro. E não vieram para roubar coisas. Vierán por ti. Aquelas palavras caíram na minha mente como pedras pesadas. Eu, que sempre me achei segura no meu mundo controlado, estava agora no centro de uma ameaça invisível e perigosa. Thor levantou-se, rondando a sala, atento a qualquer sinal de perigo. O seu olhar penetrante parecia querer decifrar os segredos que se escondiam nas sombras. Eu sentia-me pequena, desprotegida, mas ao mesmo tempo estranhamente ligada àquele cão que, apesar do seu tamanho e ferocidade, me oferecia uma sensação de segurança em comum. Miguel aproximou-se, a sua mão firme segurou a minha, transmitindo uma força silenciosa. Não te vou deixar sozinha, garantiu, a sua voz carregada de determinação. Aqui, ninguém te vai tocar. Naquela noite, o tempo parecia ter parado. O mundo exterior desaparecera, e estávamos só nós três, eu, Miguel e Thor, numa batalha silenciosa contra um inimigo invisível. O medo misturava-se com uma adrenalina que eu nunca tinha experimentado, e uma parte de mim queria enfrentar tudo, mesmo sem saber o que me esperava. Enquanto o vento soprava lá fora, fazendo as janelas tremerem, eu percebi que tinha deixado para trás a mulher previsível e controlada. Estava a tornar-me alguém diferente, alguém capaz de sentir o perigo, o desejo e a proteção de formas que nunca antes imaginei. Aquela noite seria o início de uma transformação, e eu sabia que a minha história estava apenas a começar. Continue. O sol ainda não tinha nascido quando a quietude da quinta começou a ser invadida por pequenos ruídos, o chilrear tímido dos pássaros, o farfalhar das folhas ao vento, e o som constante do coração a bater acelerado dentro do meu peito. Acordei ainda vestida com a camisa de cetim azul, enrolada como uma capa leve que me protegia da vulnerabilidade. O corpo do Thor estava colado ao meu, como se fosse uma extensão da minha própria pele, e a sua respiração lenta e profunda transmitia uma estranha calma. Levantei-me devagar, sentindo o frio do chão de madeira a invadir os meus pés descalços. O contraste com a suavidade da camisa fazia-me recordar o quão diferente era aquele mundo da cidade que eu deixara para trás. Naquela manhã, tudo parecia ao mesmo tempo familiar e estranho, uma mistura de segurança e incerteza que me fazia hesitar a cada passo. Miguel já estava na cozinha, preparando o pequeno almoço com a mesma calma que o caracterizava. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro a feno e terra úmida que entrava pelas janelas entreabertas. Ele vestia uma camisa de flanela vermelha, os braços fortes revelados pelas mangas arregaçadas, e calças de ganga gastas pelo uso. A sua presença era um porto seguro em meio ao caos que a noite anterior tinha deixado. Enquanto me aproximava, Thor levantou a cabeça e fitou-me com aqueles olhos profundos, como se estivesse a medir a minha coragem para enfrentar o novo dia. Senti um arrepio familiar, mas desta vez diferente. Havia ali uma conexão, uma cumplicidade que tinha começado a nascer entre nós três. Miguel sorriu ao ver-me entrar na cozinha. Conseguiste dormir? Perguntou, a voz suave, mas cheia de preocupação. Assenti com um ligeiro sorriso, tentando disfarçar a inquietação que ainda me dominava. Foi uma noite longa, respondi, enquanto me sentava à mesa, o cetim da camisa deslizar sobre a madeira fria. Ele colocou à minha frente uma chávena de café fumegante e um prato com pão caseiro e queijo da serra. Aqui estás em casa, Inês. Não vais faltar de nada. A sua voz tinha um tom firme, mas terno, e eu senti que, apesar de tudo, havia um espaço seguro naquele lugar selvagem. Mas a tranquilidade era apenas uma fachada. Enquanto saboreava o café, não conseguia afastar da minha mente a imagem da renda preta suja de terra. Quem poderia ter estado tão perto? Quem espreitava minha vida, a minha intimidade, naquela quinta isolada? A ideia de alguém a observar-me, de espiar os meus momentos mais privados, fez-me sentir uma vulnerabilidade que nunca antes tinha conhecido. Thor levantou-se e caminhou até a porta da cozinha, as orelhas atentas ao menor ruído. Miguel levantou-se e foi até a janela, olhando para o horizonte onde a névoa matinal começava a dissipar-se. O seu olhar era sério, vigilante. Hoje vamos reforçar a segurança. Não podemos deixar que eles se aproximem novamente. Senti o peso daquela responsabilidade a cair sobre mim, como um manto frio. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia-se estranhamente viva, acordada para um mundo onde a proteção e o perigo andavam de mãos dadas.
Enquanto o dia começava a ganhar luz, percebi que aquela experiência estava a transformar-me. Eu, que sempre vivi rodeada de ordem e previsibilidade, estava agora a aprender a navegar num território onde a força, a lealdade e a coragem eram as únicas certezas. E naquele momento, a sensação de estar presa entre dois mundos, o urbano e o selvagem, o seguro e o perigoso, tornou-se mais intensa do que nunca. Continue. A tarde caiu lentamente sobre a quinta, tingindo o céu com tons quentes de laranja e púrpura que se refletiam nas paredes de pedra da casa. O cheiro à terra molhada e à relva fresca misturava-se com a leve brisa que entrava pelas janelas abertas, trazendo consigo o som distante de pássaros e o murmúrio das folhas. Eu sentia cada detalhe daquele lugar, como se estivesse a despertar para uma nova realidade que, até então, me era completamente desconhecida. Miguel tinha passado o dia a reforçar as trancas das portas e a instalar armadilhas discretas ao redor da propriedade. Cada movimento seu era calculado, cheio de precisão e força silenciosa. O seu corpo robusto, coberto pela camisa de flanela, movia-se com a confiança de quem conhece cada canto daquele território e sabe como enfrentar qualquer ameaça. Eu observava-o com uma mistura de admiração e apreensão. A minha camisa de cetim já não parecia tão delicada nem tão adequada para aquele ambiente rude e selvagem. Decidi então mudar-me novamente, desta vez para algo que me fizesse sentir mais forte e ao mesmo tempo feminina. Escolhi um vestido de linho cru, com um corte simples que valorizava minha silhueta, deixando os ombros descobertos e a pele beijada pela luz suave do entardecer. Nos pés, calcei sandálias de couro macio, com tiras que abraçavam os tornozelos, uma combinação de leveza e firmeza. Thor estava sempre perto, como uma sombra silenciosa e protetora. O seu olhar intenso seguia cada movimento meu, e eu sentia o seu corpo a vibrar com uma energia contida que me fazia entender que ele era mais do que um cão, era um guardião, um símbolo daquela nova vida que eu começava a abraçar. Quando a noite caiu, Miguel preparou um pequeno fogo no exterior da casa. Sentamo-nos à sua volta, o calor das chamas a contrastar com a frescura do ar noturno. A luz tremeluzente iluminava os nossos rostos, criando sombras que dançavam nas nossas peles. Miguel tirou da mochila um frasco de vinho tinto, encorpado, com um aroma intenso a frutos silvestres e especiarias. Serviu-me uma taça e brindamos silenciosamente, o som do cristal a tocar a promessa de algo mais profundo, mais intenso. Senti a sua mão encontrar a minha, os dedos entrelaçarem-se com firmeza e ternura. O seu olhar fixo no meu, carregado de uma intensidade que me fazia perder o fôlego. Aquele momento era diferente de tudo que eu conhecia, uma mistura de desejo e segurança que me fazia sentir viva e ao mesmo tempo protegida. Thor deitou-se ao nosso lado, o seu corpo quente a criar um círculo de proteção invisível. A sua respiração ritmada misturava-se com o crepitar do fogo, e eu percebi que, apesar do perigo que nos rondava, havia ali um equilíbrio frágil, mas real. Enquanto olhava para o céu estrelado, uma sensação de inquietação começou a crescer dentro de mim. Algo estava para acontecer, algo que mudaria para sempre o rumo da minha história. E eu sabia que, apesar do medo, era impossível voltar atrás. Continue. Nunca imaginei que uma simples visita a uma quinta pudesse virar a minha vida do avesso. O que começou como uma escapadela tranquila transformou-se num pesadelo onde o medo e o desejo se entrelaçavam de forma inesperada. Sentada junto ao Miguel, sentia ainda o calor do vinho a percorrer minhas veias, misturado com a adrenalina que não me deixava relaxar. O olhar dele fixava-me com uma intensidade que me fazia sentir exposta, vulnerável, mas ao mesmo tempo desejada. A confiança que ele transmitia era como um manto protetor, mas, no fundo, eu sabia que a verdadeira força estava ali, ao meu lado, de quatro patas. Thor levantou-se de repente, os músculos tensos, as orelhas em alerta. Segui o seu olhar e vi uma sombra mover-se na periferia da quinta, entre as árvores. O meu coração disparou. Miguel levantou-se num instante, pegando na lanterna que estava junto ao fogo e no seu velho rifle de caça. A tensão no ar tornou-se palpável, cortante como uma lâmina. Fica aqui, ordenou com voz firme, mas sem olhar para trás. Eu queria seguir, mas sabia que devia obedecer. Sentei-me no tronco caído, os dedos entrelaçados, tentando controlar a respiração acelerada. O crepitar do fogo parecia tão distante agora, perdido naquele silêncio pesado que se instalava. Ouvi passos, vozes abafadas, o som de algo a ser arrastado. O medo gelou-me a espinha, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia-se estranhamente viva, despertada para uma realidade crua e primitiva. Thor voltou rapidamente, o pelo eriçado, os olhos brilhando com um fogo selvagem. Ao seu lado, Miguel avançava, o rosto sério, os músculos tensos.
Quando regressaram, Miguel segurava algo nas mãos, um pedaço de tecido rasgado, sujo de terra e sangue seco. O meu estômago revirou-se. Eles estiveram aqui, disse ele, a voz carregada de preocupação e raiva. Não vão desistir tão facilmente. Senti-me presa num turbilhão de emoções, medo, raiva, excitação e uma estranha sensação de pertencimento. Aquela noite, naquela quinta isolada, deixava de ser apenas um refúgio para se tornar um campo de batalha onde eu teria que lutar não só pela minha segurança, mas também pela minha identidade. Miguel sentou-se ao meu lado, envolvendo-me num abraço protetor. Não está sozinha, Inês, murmurou no meu ouvido. Senti as suas mãos firmes a percorrerem as minhas costas, o calor do seu corpo a afastar o frio que me invadia a alma. Thor deitou-se junto a nós, como um guardião silencioso, pronto a enfrentar qualquer ameaça. E eu percebi, naquele momento, que a minha vida estava irremediavelmente ligada àquela casa, àquele homem e àquele cão. O medo era real, mas também o era a força que começava a crescer dentro de mim. A noite avançava lenta, pesada, e eu sabia que o que quer que viesse a seguir, não havia volta atrás. Continue. Aquela noite parecia não querer terminar, mas o que aconteceu a seguir ultrapassou tudo o que eu poderia imaginar. O silêncio da quinta foi abruptamente quebrado por um som estranho, um arranhar insistente vindo da janela do meu quarto. Eu estava sentada no sofá da sala, a tentar acalmar a mente, quando Thor levantou a cabeça e fixou o olhar naquela direção. O meu corpo gelou. Miguel, que estava ao meu lado, também se virou rapidamente, os olhos a estreitar-se com uma expressão de alerta. Fica quieta, murmurou, levantando-se devagar e pegando na lanterna e no rifle. Seguiu com os olhos, incapaz de me mexer, enquanto ele se dirigia para o corredor escuro que levava aos quartos. Thor seguiu silenciosamente, os músculos tensos, pronto para o que quer que fosse. Quando chegaram à porta do meu quarto, ouvi um estalar breve, como se alguém tentasse forçar a fechadura. O meu coração disparou, e uma onda de pânico tomou conta de mim. Miguel parou, apontou a lanterna para a porta e, no movimento rápido, abriu-a de par em par. O que vimos a seguir foi um choque que me gelou a alma. No chão, junto à janela, estava um saco preto, meio aberto, com objetos espalhados ao redor. Entre eles, um caderno velho, com páginas amareladas e rabiscos feitos à pressa. Miguel pegou no caderno e folheou, os olhos a correrem rapidamente pelas palavras. O meu olhar ficou preso numa frase, escrita com uma caligrafia trêmula. Ela pertence a nós, e não pode fugir. Thor rosnou baixinho, e Miguel olhou para mim, com a expressão dura. Isto não é só uma perseguição, disse ele. É algo maior. Alguém está a planear algo contra ti, Inês. E já está dentro da casa. Senti uma mistura de medo, incredulidade e raiva crescer dentro de mim. Como podia alguém estar tão perto, tão escondido, e ao mesmo tempo tão ameaçador? A sensação de invasão da minha privacidade, do meu espaço, era insuportável. Miguel fechou o caderno com força e olhou para Thor, que avançou lentamente para a janela, farejando e farejando o ar. Vamos ter de descobrir quem está a tentar entrar aqui e por quê. Não podemos esperar que eles venham até nós. Eu queria perguntar-lhe o que fazer, mas as palavras ficaram presas na garganta. Naquela noite, a nossa luta deixava de ser apenas contra o medo e passava a ser uma batalha contra um inimigo invisível e implacável, que parecia conhecer cada recanto daquela quinta isolada. Não sabia o que o futuro me reservava, mas uma coisa era certa, nada seria como antes. Continue. O caderno nas mãos de Miguel queimava com as palavras escritas, como se cada frase fosse uma ameaça silenciosa que pairava no ar da casa. A sensação de invasão tornou-se palpável, e o medo, que até então era uma sombra distante, passou a ocupar cada canto da quinta. Miguel fechou o caderno com um estalo seco e olhou para mim, os olhos carregados de determinação e preocupação. Nós temos de agir antes que eles regressem, disse com voz firme, quase um comando. Thor ergueu a cabeça, atento, como se compreendesse a gravidade da situação. Eu sentia o coração a bater tão forte que parecia querer escapar do peito, e uma mistura de ansiedade e coragem começou a crescer dentro de mim. Miguel sugeriu que fossemos verificar cada recanto da propriedade, procurando por qualquer sinal de intrusos. Pegou numa lanterna mais potente e num pequeno bastão de metal que encontrou na garagem, uma arma improvisada, mas que dava uma sensação de poder. Thor, como sempre, liderava o caminho, o seu corpo musculoso a cortar a escuridão como uma sombra imponente. Enquanto caminhávamos pelo terreno, a noite parecia ganhar vida própria. O vento uivava entre as árvores, as folhas murmuravam segredos antigos, e o luar filtrava-se por entre os ramos, criando padrões fantasmagóricos no chão.
Cada passo nosso era acompanhado pelo ranger das botas de Miguel e pelo som pesado das patas de Thor. De repente, Thor parou, as orelhas erguidas, o corpo tenso. Miguel fez sinal para que eu ficasse atrás dele, enquanto o cão avançava lentamente para um canto escuro do jardim. Ali, entre os arbustos, encontramos marcas frescas na terra, pegadas que não eram nossas, nem de nenhum animal conhecido. O ar parecia mais denso, carregado de uma ameaça invisível. Miguel agachou-se para examinar as pegadas, o rosto sombrio iluminado pela luz fria da lanterna. Eles estiveram aqui há pouco tempo, murmurou. E não vieram para brincar. Enquanto ele falava, senti um arrepio percorrer a espinha. A sensação de estar a ser vigiada aumentava, como se olhos invisíveis nos seguissem a cada movimento. Thor latiu baixo, um som gutural que fez o meu sangue gelar. O seu instinto dizia que o perigo estava próximo, e eu não podia ignorar esse aviso. Voltamos para casa, mas o ambiente tinha mudado. A segurança que antes sentia naquele refúgio estava agora quebrada, substituída por uma tensão que parecia eletrificar o ar. Miguel trancou todas as portas com mais cuidado, colocou cadeados extras e verificou as janelas, enquanto eu observava, tentando manter a calma. Quando finalmente voltamos para dentro, o olhar de Miguel encontrou o meu, e naquela troca silenciosa percebi que estávamos prontos para o que viesse, juntos, contra o inimigo que se escondia nas sombras da noite. Mas a pergunta que me martelava a cabeça era inevitável. Quem eram eles? E o que queriam comigo? Continue. A tensão naquela noite atingiu um ponto insuportável, como se cada segundo que passava fosse um prelúdio para algo terrível e inevitável. A casa, que até então tinha sido meu refúgio, parecia agora uma prisão onde sombras se moviam com intenções obscuras. O cheiro do medo misturava-se com o aroma do tabaco de Miguel e o cheiro forte do pelo do Thor, criando uma atmosfera quase palpável de perigo iminente. Sentada junto à lareira, o vestido de linho ainda a deslizar suavemente pela pele, sentia o peso da responsabilidade a esmagar-me. O olhar penetrante de Miguel acompanhava cada movimento meu, enquanto Thor permanecia alerta, os olhos brilhando no escuro como duas brasas vivas. O silêncio era cortado apenas pelo crepitar do fogo e pelo som ritmado da respiração do cão. De repente, um estrondo violento sacudiu a casa, o som de uma porta ser forçada com brutalidade. O coração saltou-me do peito, e a adrenalina disparou. Miguel levantou-se num instante, agarrando o rifle com a destreza de um guerreiro experiente. Thor rosnou, o seu corpo a enrijecer como uma muralha viva. A porta da cozinha cedeu, abrindo-se com um estrondo que ecoou pelas paredes. Silhuetas sombrias invadiram o espaço, movendo-se rapidamente, mas não com a hesitação de invasores comuns. Eram determinados, calculistas, e parecia que cada um deles conhecia bem o terreno. Miguel disparou um aviso, uma rajada seca que fez os intrusos hesitarem. Thor avançou, um gigante invencível, a sua força e velocidade surpreendentes mesmo para quem o conhecia apenas de vista. O confronto que se seguiu foi uma dança selvagem de luz e sombras, gritos abafados, o som de corpos a bater contra móveis e o eco dos latidos ferozes do cão. Eu fiquei imóvel, o corpo colado à parede, os olhos arregalados, sentindo cada batida do meu coração como um tambor de guerra. A minha mente lutava para processar o caos, para encontrar uma saída, mas estava presa naquele turbilhão de violência e medo. Miguel, Thor e eu éramos um triângulo de força e vulnerabilidade, unidos pela necessidade de sobreviver. Cada instante parecia durar uma eternidade, e eu sabia que qualquer erro podia ser fatal. Quando finalmente o silêncio voltou a reinar, a casa estava marcada, móveis partidos, portas danificadas, e um cheiro acre no ar. Miguel estava ferido, um corte profundo no braço, mas os seus olhos brilhavam com uma determinação inabalável. Thor, embora cansado, mantinha-se alerta, como se ainda esperasse uma nova investida. Eu senti uma mistura confusa de alívio e inquietação. Aquela batalha tinha sido apenas o começo, um aviso claro de que estávamos a enfrentar algo muito maior do que eu podia imaginar. O perigo já não era uma sombra distante, era uma presença real e ameaçadora, pronta a atacar a qualquer momento. Continue. A madrugada caiu sobre a quinta, trazendo um silêncio pesado, quase sufocante, que parecia envolver cada pedra, cada folha, cada suspiro. O fogo na lareira já se tinha apagado, deixando apenas brasas vermelhas a lançarem um brilho tênue nas paredes de madeira. Eu estava sentada no chão, encostada ao sofá, o vestido de linho amarrotado e os pés descalços a tocarem o frio do soalho. O corte no braço de Miguel tinha sido tratado com pressa, mas a dor ainda pulsava no ar, misturada com o cansaço e a tensão que nos consumiam.
Thor permanecia ao nosso lado, a sua enorme cabeça repousada nos meus joelhos, a respiração lenta a contrastar com o meu coração acelerado. O seu olhar, profundo e intenso, parecia guardar segredos que eu ainda não estava pronta para compreender. Naquele momento, éramos três, unidos por um laço invisível, forjado nas sombras daquela noite de terror e desejo. Miguel olhou para mim, os olhos cansados mas firmes. Inês, não podemos ficar aqui, disse com uma voz grave, carregada de urgência. Eles sabem onde estamos. Amanhã, vamos partir para Lisboa. Lá, estarás segura. Quero que vás comigo. Eu queria recusar, queria ficar naquela quinta, naquele refúgio selvagem que, apesar de tudo, se tinha tornado parte de mim. Mas sabia que ele tinha razão. A ameaça era real, iminente, e a única forma de sobreviver era fugir. Enquanto assentia, o meu olhar caiu sobre um envelope que Miguel tinha encontrado junto à porta depois do ataque. Um envelope branco, simples, com meu nome escrito à mão, e dentro, uma única fotografia. Era uma imagem minha, tirada na varanda da quinta, mas o meu rosto estava marcado com um X vermelho, e por baixo, uma palavra escrita com letras tremidas. Partilha? O peso daquela mensagem esmagou-me o peito. Não era apenas uma ameaça, era uma provocação, um desafio cruel que me dizia que o perigo não era só exterior, mas que me perseguia nas sombras do meu próprio passado. Thor levantou a cabeça, os olhos a brilharem com uma intensidade feroz, como se compreendesse tudo sem precisar de palavras. Miguel pegou nas chaves do carro, lançou um último olhar para a casa que nos tinha acolhido e protegeu, e depois virou-se para mim. Vamos enfrentar isto juntos, disse ele, e naquele instante, senti que, apesar do medo, não estava sozinha. Nem nunca estaria. A noite foi longa, mas a promessa do amanhecer trazia uma esperança tênue, uma promessa de que, apesar das sombras que nos rodeavam, havia ainda uma luz para seguir. E enquanto o céu começava a clarear, eu soube que a verdadeira luta estava apenas a começar. Um mistério profundo pairava no ar. Quem estava atrás de nós? E o que mais iriam fazer para conseguir aquilo que queriam? A resposta estava ali, naquele silêncio inquietante, esperando para ser descoberta. Continue.